Obrigado, querido, de você esperar um pouco mais. Vai edificar a sua vida. Querido, tudo bem, meu filho? Eu vou ser bem sucinto, mas eu espero que esse testemunho toque o seu coração. Tudo para a glória de Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui pela graça dele. E nós vivemos na dependência dele. Eu estava olhando os meninos tocarem. E nem tudo que vocês veem aqui é técnica, querido. Pelo contrário, é vida com Deus. O nosso talento, se tiver a unção de Deus, aí vai explodir. Os meninos que estão comigo são filhos do quarto de oração, assim como eu, meninos que oram, que buscam. E quando a gente sai do nosso lar, deixa a nossa família, nossos filhos, nós viemos para servir a igreja e ministrar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? Queridos, a minha história é muito simples. Eu cresci na minha cidade, no bairro, no pior bairro lá da minha cidade, lá em Caçapava. E desde muito cedo fui muito sonhador, sabe? Sonhava muito em conquistar, andar de avião, ter um carro bom. Foi a minha essência. Minha mãe brinca que desde criança ela perguntava: o que você quer fazer? Eu quero andar de avião, eu quero ter um mini bug. Eu era um jovem sonhador. E o Senhor permitiu o meu caminho no sonho. Muito cedo eu consegui um sucesso profissional. Com 21 anos de idade eu já fui diretor de uma multinacional. E até o ano de 2012 eu segui uma carreira executiva. Viajei diversos países do mundo. Dormi em bons hotéis. Conheci sheiks, conheci homens de muito poder. Jantei com homens de muito poder financeiro do Brasil. Mas existia um propósito maior do que tudo isso que eu achava que era meu sonho. Em 2012 nós estávamos num culto na nossa igreja. Eu tenho uma igreja, sou filho de uma igreja, congrego em uma igreja, ministro louvor na minha igreja, prego na minha igreja, apacento na minha igreja, porque não existe nenhum homem de Deus que não tenha ligação com a igreja. Um dos sistemas que mais vocês têm que ter sensibilidade quando alguém vem falar de Deus para vocês é se ele está ligado à igreja. E nós todos temos uma igreja que nós congregamos e servimos no dia a dia. Amém? Mas em 2012, um desses cultos, foi em novembro de 2012, eu vinha da cidade de São Paulo até Caçapava, dá mais ou menos 120 quilômetros, e eu estava nesse culto, já indo embora. Deus usou o pastor da minha igreja, e ele falou assim: Ricardo, Deus está falando que é tempo de você retornar para Caçapava. Queridos, vou fazer uma comparação. Caçapava é Porto Real, Volta Redonda é São Paulo. Caçapava não tem farmácia 24 horas, tem poucas padarias, né? Não tem nada. E para nós, naquele momento, retornar era uma prova, né? Deixar tudo aquilo que nós tínhamos conquistado, uma estabilidade financeira. Mas quando Deus falou comigo em 2012, eu comecei a compreender que existia uma jornada de Deus para moldar o meu caráter, moldar a minha vida e moldar quem eu era em Deus. A gente acha que quando o pastor te diz Deus tem que mudar o seu caráter, todo mundo entra em crise. Querido, caráter são só comportamentos, atitudes e comportamentos que estão inadequados com o que a palavra de Deus diz, e Deus usa os métodos para fazer a mudança. Amém? 2012 Deus falou conosco. Eu e a minha esposa, nós entramos para um tempo de oração e nós decidimos realmente que era tempo de voltar. Então nós regressamos à nossa cidade. Deixei tudo aquilo que eu tinha conquistado profissionalmente. Era bastante coisa naquele tempo, mas nada se comparava ao preço de um Deus que se entregou numa cruz para mim. Então, era só uma troca que com o tempo eu perceberia os frutos, né? Ninguém entendeu a minha decisão naquele tempo, inclusive o conselho da minha empresa, que era composto por judeus. Então eu era um jovem muito promissor, eles não compreendiam isso. Mas o homem nunca vai entender o projeto que Deus tem. Amém? Nós voltamos para a nossa cidade. Isso foi em janeiro, fevereiro, março de 2013.
Nós estávamos na conferência da igreja lá em Goiânia. O William, que hoje é meu irmão ministerial, um produtor, alguém que sempre investiu no meu chamado, desde muito antes de existir essa história toda. Nós estávamos juntos lá em Goiânia, e aí meu telefone tocou e falaram: seu pai descobriu algo muito sério aqui, você precisa voltar. Logo que nós voltamos, meu pai descobriu um câncer de intestino, metástase. 51 anos de idade, recém-aposentado da Volkswagen, cheio de planos para o futuro, não tinha Jesus, não tinha nada. Aí começa a minha crise pessoal. O que Deus quer falar ao meu coração? O que Deus quer ensinar comigo? Queridos, passamos 2013 inteiro cuidando do meu pai. Quimioterapia, ele emagreceu, bolsa de colostomia. Meu pai ficou muito magro, sofreu do jeito que o câncer faz com uma pessoa. Ele destrói a autoestima, a saúde, a família, e nós fomos vítimas desse câncer. Em novembro de 2013, meu pai se batizou. Meu pai desceu as águas, encontrou Jesus, foi salvo para a glória de Deus. Se batizou, eu sempre vou dar ênfase nisso. Ele tinha uma bolsa de colostomia, e bolsa de colostomia não pode passar por imersão, mas ele quis passar por imersão, numa água gelada, cheio de dores, louco para comprar a sua passagem para a eternidade. Então ele se batizou pelas águas. Depois você vai olhar na minha rede social, tem uma foto do meu pai com a mão levantada, saindo da água assim, glorificando o nome de Deus, totalmente salvo. Mas novembro é um mês difícil, porque o médico me chamou e falou assim: seu pai vai morrer daqui 4 meses. Queridos, é muita coisa. Uma coisa é você ser provado na área financeira, outra coisa é você perder alguém próximo, outra coisa é você estar enfermo. Deus fez essas 3 coisas comigo. Em novembro, se não bastasse o meu pai doente e ter perdido tudo aquilo que eu tinha conquistado, eu descobri um câncer cerebral junto com meu pai. Então assim, foi um tempo que nós ficamos. Eu falei para os irmãos, no dia que eu descobri, eu com a minha esposa, nós andávamos em círculo assim, e nós não sabíamos o que nós fazíamos. Eu tinha um filho por nascer, um já crescendo. Queridos, o que nós fazemos quando nós encontramos uma situação como essa? Eu perguntava a Deus: o que o Senhor quer falar comigo? O que eu preciso fazer para que o Senhor mude esse quadro? E em março meu pai morre. Pá, acaba o mundo. No dia do aniversário do meu filho. Para nunca mais esquecer, né? Então nesse tempo, eu vou compartilhar algo com vocês que foi marcante para mim. E eu compartilhei essa semana porque ontem, dia 9, fez 2 anos que eu fui curado. Meu filho chegou e falou assim: pai, você vai morar no céu que nem meu avô? O único desejo que eu tinha, querido, não era mais de ter uma conta cheia de dinheiro, dos carros que eu tinha. A única coisa que eu queria era uma chance de poder mudar a minha história. E às vezes a gente tem a oportunidade e não valoriza a saúde, a oportunidade que Deus nos dá, como o pastor estava falando. A gente dá valor para fofoca, para mentira, para coisas pequenas, e esquece que Deus tem um caminho longo, próspero e de sucesso para nós. Eu falei: bom, se meu pai morreu, com certeza eu vou morrer. Tem um episódio, o William vai lembrar disso. Nós estávamos descendo Campos do Jordão, que é próximo da nossa cidade. E é um dia muito marcante para mim, que nós conversamos no carro poucos dias antes de eu operar. E ele falou para mim assim: você lembra desse dia, né? Cara, se você morrer, eu vou deixar Jesus, porque eu acredito mais no que Ele tem na sua vida do que Ele tem na minha, cara. Você vai ser um homem das nações, você vai ser um adorador de nações, Deus vai te levantar, você vai ser um profeta, você vai ser um avivalista. Eu falava: meu irmão, você está muito louco, você está viajando. Não existe isso, mas vai ser, você vai ver só. Deus coloca aqueles homens para estar do seu lado, para te ensinar a falar: é para lá que você tem que ir. Queridos, dia 9 de julho de 2014, há 2 anos atrás, eu entrei naquela cirurgia, lá no hospital em São José dos Campos. Os médicos diziam que eu ia ter sequela, que eu não ia andar mais, e que se eu tivesse bastante dinheiro eu ia durar 3 anos. Como eu estava quebrado na emenda, para você entender, na solda, sabe? Nada. É morrer. Mas existia uma esperança. A esperança era Jesus. Existia uma esperança, e eu fui apresentado à esperança. Eu recebi uma imposição de mãos do líder da nossa igreja, e ele me deu uma palavra profética de cura. Eu me agarrei naquela palavra no dia 9 de julho. Eu passei por um processo cirúrgico de 12 horas. 12 horas, minha esposa do lado de fora,
sem saber o que ia acontecer. No meio da cirurgia, o médico chega, fala para ela: nós encontramos um segundo tumor cancerígeno na memória. Ricardo vai voltar sem memória. Querido, eu fui acometido desde a primeira ressonância magnética de câncer cerebral, já diagnosticado, sem biópsia. Os médicos diziam: cara, você tem um câncer maligno desse tipo, pelo perfil, pela localização. Então, quando a biópsia terminou essa cirurgia, o médico disse: Ricardo vai ficar sem memória. Essa é a palavra do inferno, mas sobre a palavra do inferno existe uma palavra de Jesus. Queridos, foi tremendo, porque os médicos diziam que eu ia ficar 15 dias na UTI, que eu ia perder a memória, que eu não ia andar mais. Mas no meio do processo, entre as 8 da noite que eu saí do centro cirúrgico até as 3:30 da manhã, os céus se moveram ao meu favor. Eram 3:30 da manhã e eu nunca me esqueço. Eu acordo para orar, é 3:30. Meu horário de Deus falar comigo é 3:30. Eu tenho uma coisa com 3:30 da manhã. Se você procurar 3:30 da manhã, me chamar no WhatsApp, eu vou estar lá. Oh Deus santo, obrigado Senhor, eu te adoro. 3:30 da manhã, eu estou lá na UTI. E uma UTI de hospital, quem já passou sabe, cheira sangue, gente morre, tudo acontece ali dentro. Jesus entrou no meu quarto. Jesus entrou no meu quarto. Você entende que ele entrou no meu quarto? E falou: Lázaro, levanta daí, não é o seu lugar. Queridos, eu saí 2 dias e meio depois do hospital dirigindo o meu carro. Não teve sequela, não teve palavra do inferno, mas tinha ali no hospital, lá no quarto, o Senhor ministrou ao meu coração: Ricardo, tudo aquilo que você viveu não é isso. Eu te separei para andar as nações. Você vai levar o chamado. Você vai gravar um CD. Eu falei: Deus, você só pode ser doido. Eu estou aqui na UTI quebrado, sem dinheiro. Você está falando que eu vou gravar CD no maior estúdio do Brasil, com a melhor equipe. Pois assim Deus fez. Levantou judeus que não são cristãos e pagaram totalmente o meu CD no maior estúdio do Brasil. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Sabe por quê, querido? Eu fui curado, Deus me restaurou. Eu viajo tantos lugares hoje levando esse testemunho, a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu não vivo longe? É a presença de Deus, querido. Se a igreja tem 10 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, já ministramos para 10, 20, já ministramos para 4 mil. Isso não quer dizer nada. Eu só quero encontrar um povo que tem a mesma sede que eu tenho tido. E quando eu vim para esse estado do Rio, eu encontrei um povo que tem essa sede. Começou lá em Porto Real, numa igreja simples, numa igreja que tinha poucos membros. Nós chegamos ali, Deus desceu um avivamento, a igreja começou a crescer. E de repente, nós estamos aqui, junto com vocês hoje, adorando a um Deus poderoso que fala através do pastor, que cura nossas feridas e que vai te abençoar mais e mais. Esse tem sido o nosso chamado. Nós temos falado muito no nós, querido, sabe? Deus não faz nada sozinho com as pessoas. É tudo nós. Nós vamos subir, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. E o melhor, hoje eu recebo ligações desses mesmos empresários, grandes amigos meus, e eles pedem: por favor, clame ao Deus Todo-Poderoso, porque a coisa está feia aqui. E nós colocamos as mãos e Deus opera um milagre. A empresa de um desses judeus está passando pela crise de uma forma incrível. Sabe por quê? Investiu num projeto que era de Deus. Igreja é projeto de Deus. Amém? Essa é a história de alguém que tem o mesmo valor que você, que Jesus ama igual a você. E Jesus pode te levantar também para ser boca de Deus em outras nações. Amém? Logo aqui no final, eu vou ficar aqui do lado, disponível, enquanto os meninos guardam as coisas, porque nós vamos voar mesmo, porque nós estamos a 300 quilômetros daqui, nós vamos chegar de madrugada, mas eu quero impor as mãos sobre cada enfermo que estiver nesse lugar, ou você que sente uma ferida na sua alma, sobre cada pessoa. Quando a última pessoa acabar, nós vamos embora, para a glória de Deus, porque nós recebemos de Deus. Então você que tem câncer, artrite, artrose, dor de cabeça, isso tudo é do diabo. Coisa de Deus é salvação. Amém? Então eu vou estar aqui do lado para abençoar você, para orar por você. Eu não sou vidente, eu sou profeta. Amém?
Porque às vezes a gente vai na fila, o irmão vem, Deus tem que me responder. Vai para o monte, meu irmão. É lá que Deus te responde. Aqui a gente libera a palavra profética de cura. Amém, pastor? É dinâmico. Que Deus te abençoe. Tudo para a glória de Deus. Amém?